Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao estudo da cinemática na física. Aos alunos novos que estão entrando agora, começando agora, vai aqui uma informação para vocês, em especial os nossos novos alunos que vai ter agora, né, o concurso do CFO, de Bombeiro Militar e da Polícia Militar. Nós estamos aqui com a parte de física. E o programa de física do Enem e o programa de física do concurso é o mesmo. Que legal, né? Ou seja, é tudo de física. Só que aqui é o seguinte, aqui a gente vai exatamente no que vai cair, apenas as questões mais pedidas no Enem e, consequentemente, também as mais pedidas em qualquer concurso. Então, só para relembrar, olha, o pessoal que está entrando agora, ou o pessoal que ainda não tinha assistido nenhuma aula, essa já é a nossa quarta aula, tá? Vou relembrar aqui rapidamente para vocês. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma revisão de matemática, aquela matemática básica, aquela matemática elementar, das operações, das 4 operações, potência, conta mesmo, né? Enfim, aquela parte inicial da matemática. Aí iniciamos com o estudo dentro da mecânica da cinemática, com aqueles conceitos elementares, já na nossa segunda aula. Em cada aula dessa a gente vem fazendo exercícios. E na nossa terceira aula já entramos propriamente no estudo dos movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Fizemos isso na última aula, na nossa terceira aula, e hoje, nessa quarta aula, nós vamos dar continuidade à cinemática. E para você que ainda não assistiu essas 3 primeiras aulas, já está lá no Classroom, não é isso, André? No Classroom é só ir lá, está lá o link, você vai ter todas as aulas. Mas se você, por acaso, deixar de entender alguma coisa, não se preocupe. Logo, logo, nós já vamos estar fazendo uma revisão só de exercícios, só do que vai cair no Enem e no concurso de oficial do Bombeiro e da Polícia Militar. Hoje, nós vamos dar continuidade, mas antes de dar continuidade na física propriamente dita, eu preciso fazer, não vou nem chamar de revisão, mas eu preciso passar para vocês alguns conhecimentozinhos dentro da matemática sobre vetores, tá? Então, nós vamos iniciar hoje aqui falando de vetor. Nós já tratamos na nossa aula anterior de alguns tipos de grandezas e já falamos aqui de grandezas vetoriais e de grandezas escalares. As grandezas escalares, quando a gente tratou, por exemplo, da velocidade, que nós chamamos de velocidade escalar, mas lá a gente frisou que a velocidade, na realidade, é uma grandeza vetorial. E a grandeza vetorial, todas as grandezas vetoriais na física, elas precisam, para ser completamente definidas, de módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido, porque elas são vetores. Então, o que é um vetor? O vetor, do ponto de vista matemático, é exatamente esse instrumento que a gente tem, que onde ele é caracterizado pelo seu módulo. O que é o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é o seu valor numérico. Por exemplo, o módulo do vetor velocidade, se você está dizendo que um carro está passando ali com 50 km por hora, no sentido, na direção horizontal, ou seja, sobre a rua, e no sentido daqui, de onde a gente está, lá para o centro da cidade, então aí o módulo dessa velocidade, ou seja, a velocidade escalar, que lá nós tratamos com velocidade escalar, porque a gente estava precisando apenas do valor numérico dela, do módulo. Mas a velocidade é uma grandeza vetorial, então ela tem que ter módulo. O que é o módulo? É o valor numérico dessa velocidade, ou seja, os 50 km por hora. E a direção? Bem, a direção já é a linha sobre a qual o movimento está sendo descrito. A direção de um movimento, ela nos é dada, inclusive aí no nosso material, depois a gente vai corrigir onde está o método M representa o valor numérico do vetor. Na verdade não é um método, é um módulo, tá? Você pode depois, aí eu já vou até corrigir aqui é módulo. Depois a gente corrige no material de vocês. O módulo M desse vetor representado aqui nessa figura que vocês estão vendo aí, ela representa o valor numérico do vetor. O exemplo que eu estou dando, por exemplo, da velocidade é aquele número, no caso 50 km por hora ou 50 metros por segundo. E
Direção. A direção é a linha sobre a qual o movimento está sendo descrito. Você pode ter uma direção horizontal, você pode ter uma direção vertical, você pode ter uma direção inclinada. Então, a direção é a linha sobre a qual o movimento está sendo descrito. No caso aqui dessa figura, a direção são exatamente essas retas paralelas que está aí no desenho que vocês estão acompanhando. E o sentido? O sentido é para onde está apontando a grandeza, para onde está apontando o vetor. Ou seja, numa direção, você pode ter dois sentidos. Se for, por exemplo, uma direção horizontal, na direção horizontal você pode ter um sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se for uma direção vertical, você pode ter dois sentidos, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, pronto. Resumidamente, vetor é uma grandeza que precisa, para ser completamente definida, de módulo, direção e sentido. O módulo representa o valor numérico. A direção é a linha sobre a qual está o vetor. E o sentido? O sentido é para onde está apontando. Se for uma direção horizontal, você pode ter dois sentidos, para a esquerda e o outro para a direita. Se for uma direção vertical, você pode ter um vetor subindo e outro no sentido descendo. Simples, né? E vetor, a gente representa, e ele, vou já começar a colocar aqui, olha, vou apresentar aqui vetor por V. Vetor. Vetor pode ser V, pode ser F. Sempre o vetor ele é representado por uma setazinha aqui em cima. Se for velocidade, se for força, por exemplo, vetor força, que nós vamos estudar daqui a 2 aulas, nós vamos estudar força. Representa aí, sempre quando você vê uma seta em cima da grandeza, é porque ela é uma grandeza vetorial. Então, quando você vê lá um exercício, um problema, que ele quer que você identifique quais grandezas são vetoriais e quais são escalares, é só você analisar. Se uma determinada grandeza, para ser completamente definida, ela precisa, além do módulo dela, que é o valor dela, precisa da direção e do sentido, é porque ela é uma grandeza vetorial. Ela tem que ter módulo, direção e sentido. Velocidade é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial, campo elétrico é uma grandeza vetorial, e por aí vai, campo magnético, e a gente vai estudar essas grandezas todinhas ao longo do tempo. Então, quando você vê uma figura assim, com uma setinha em cima, já sabe que ela está representando um vetor, uma grandeza vetorial. E a gente precisa também aprender como é que a gente trabalha com esses vetores. E aí nós vamos aprender aqui a decompor esses vetores no eixo cartesiano. Olha, isso também é matemática, tá? Mas a gente precisa conhecer, e você já deve ter aprendido em algum momento lá atrás, quando você estudou função, quando você estudou aqueles gráficos de função e tudo mais, sempre a gente representa no eixo cartesiano, que foi um eixo representado, um eixo que foi inventado, aliás, não sei se o termo é inventado, né? Mas ele foi pela primeira vez descrito por um matemático francês chamado René Descartes, que era filósofo também, e por isso que é chamado de eixo cartesiano. Vou desenhar aqui, ó. É o mesmo desenho que está aí no seu material, eu só vou redesenhá-lo aqui porque precisa fazer também algumas correções nesse desenho que faltou, tá? Então, se você tem aqui um eixo cartesiano, ó. Aqui o eixo X e aqui o eixo Y, tá? E vamos representar um vetor. O vetor ele é representado sempre dessa forma aqui, ó. Digamos que a direção dele seja essa aqui. Então, eu vou representá-lo aqui, olha, daqui até aqui. Essa seta aqui representa exatamente o nosso vetor. Vou chamar ele de V. Aqui, eu quero saber como é que a gente decompõe esse vetor que está aqui nesse plano, nesses dois eixos. Essa decomposição também a gente aprende em matemática. A gente faz a projeção dele, ó. Essa projeção aqui nesse eixo e aqui, ó.
Então, aqui, eu tenho uma componente desse vetor que eu vou chamar de Vx. E aqui eu tenho outra componente do vetor, aqui, ó, que eu vou chamar de Vy. Essas duas componentes são exatamente o que compõe esse vetor V. E se eu projetar ele nos eixos, então eu tenho aqui, olha, o Vx, e ele projetado aqui no eixo Y, eu tenho aqui o Vy. Então tá aí, isso que é decomposição. Mas quanto vale o Vx e quanto vale o Vy? Se eu considerar que a minha direção desse vetor está a um ângulo θ é um ângulo qualquer, 15, 20, 25, 40, 45, é um ângulo θ qualquer. Para eu saber quanto vale a componente Vx, eu faço a decomposição. Isso aqui vem de uma regrinha, que não sei se o professor de matemática já deu, mas se não, logo vai entrar, porque isso é presença certa na prova, qualquer prova de concurso, seja que concurso for, que são as relações trigonométricas ou relações métricas no triângulo retângulo. Vem de lá. É aquela regrinha que você vai aprender lá, e só para relembrar, quem está esquecido. Num triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso a gente vai usar muitas vezes aqui na física e lá na matemática. Então, essa componente Vx, o módulo dessa componente Vx vai ser o valor de V, ou seja, o módulo do vetor V, vezes o cosseno do ângulo θ. Isso aqui é o que vale a componente Vx. E a componente Vy vai ser V vezes o seno do ângulo θ. Aí você já deve estar começando a se perguntar, mas que negócio é esse de seno e cosseno, né? Seno, cosseno são funções trigonométricas que a gente aprende também em matemática. O professor de matemática, se ainda não entrou nessa parte, ele vai entrar, mas a gente já está se antecipando um pouquinho, mas já fica um alerta aqui para vocês. Existem alguns ângulos que são ângulos que a gente usa muito, 45 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus. O seno, o cosseno e a tangente, que na verdade é o seno sobre o cosseno, a gente vai precisar ter aqui na cabeça. Quanto é que vale? Seno de 60, cosseno de 60, seno de 30, cosseno de 30. Depois a gente vai fazer uma tabelinha aí que todas as vezes que o problema não der, porque algumas vezes o problema ele já nos dá, olha, o ângulo θ cujo cosseno vale tanto. No problema ele já dá, mas quando ele não dá, ele dá um ângulo, um ângulo desse que é conhecido. Então, seno de 30, começar, de 0, de 30, de 45, de 60, de 90, de 180, a gente vai precisar saber quanto é que vale o seno, quanto é que vale o cosseno e quanto é que vale a tangente. Com o tempo a gente vai ver. Então, isso aqui é decompor um vetor. Isso que é decomposição de vetores. E para finalizar essa parte de vetores, a gente vai aprender como é que a gente soma vetores. Será que a gente soma vetores igual como a gente soma um número qualquer? Não. Não, é diferente. A soma vetorial vai depender, além do módulo, da direção e do sentido desse vetor. Dependendo da direção e do sentido, o valor vai dar diferente do que é somar normalmente um número qualquer. Por isso que a gente está aprendendo essa decomposição. Então, a soma de vetores no caso, eu vou ensinar aqui soma de dois vetores, tá? Dois vetores. Eu tenho aqui dois vetores quaisquer. Na primeira situação, eu vou considerar que esses dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, aí é fácil. Porque neste caso, está aqui a direção deles. Se o vetor 1, está aqui o vetor 1,
e o vetor 2, só que o vetor 2 também tem essa direção e esse sentido. Então, o meu vetor resultante, que eu vou chamar de V, ele é a soma dos dois, basta somar. Então, tá aqui, ó. Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, a soma é igual como a gente está acostumado. Porque se a mesma direção é o mesmo sentido, se eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo e a outra de 15, e estão na mesma direção e mesmo sentido, se eu quiser somar as duas, é somar normal. 10 mais 15. Isso somente vale quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Aí, ó. O módulo do vetor V é o vetor V1, módulo do vetor V1 mais o módulo do vetor V2. Aí no seu material, se você acompanhar, quando você tem aqui, olha, isso aqui, ó, o módulo do vetor V. Só para a gente entender. Quando eu falar de módulo, eu sempre coloco entre essas duas barras aqui. Isso significa que eu quero o módulo do vetor, tá? No caso, o módulo do vetor V é o V. Isso aqui é o módulo dele, tá? Só lembrando, para quem não lembra, que agora mesmo a gente falou, o módulo é o valor numérico, tá? Quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, como é que eu somo? Eu só faço somar os dois módulos, V1 mais V2. E qual é que vai ser a direção e o sentido dele? A mesma dos dois, já que é tudo igual, tá bom? Então, o primeiro aí é simples. Mas se esses dois vetores tiverem a mesma direção, mas tiverem sentidos contrários, um tiver para a esquerda e o outro tiver para a direita, como é que eu somo esses dois vetores? Está aqui, ó. Digamos que eu tenho esse vetor V1 para cá e esse vetor V2 para cá. No caso aqui, esse ângulo aqui, na verdade, é 180 graus, tá? Quando eles formam entre si 180 graus, aqui é zero. Quando eles formam 0 grau, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eles formam 180 graus, eles têm a mesma direção e sentidos contrários. Neste caso, o módulo do vetor resultante V vai ser a diferença do módulo dos dois. Você pega o vetor maior, subtrai do menor. V1 menos V2. Então, o módulo dele, quando eles formam entre si 180 graus, é só subtrair um do outro. E a direção é a mesma dos dois. E o sentido? Aí o sentido já é o sentido do maior. Aí você vê para onde é que está apontando o maior dos dois módulos. É para a esquerda? Então o módulo do vetor resultante será para a esquerda. Por aí vai. E por fim, a gente vai exatamente parar só por aí essa parte introdutória, porque o professor de matemática ele vai avançar um pouco nisso, quando o ângulo entre os vetores for de 90 graus, ou seja, quando eles forem perpendiculares entre si. Vou desenhar aqui, já tem esse desenho aí para você. Aí, o nosso apagador está meio... A primeira situação, o ângulo 0 grau, tá? V1 e V2 têm a mesma direção e sentido. Na segunda condição, ângulo de 180 graus, direções, mesma direção e sentidos opostos. E, neste caso, é só subtrair um do outro. E quando eles formam entre si 90 graus? Aqui, ó. Digamos que eu tenho o vetor V1 aqui, nessa direção, e o vetor V2 aqui nessa outra direção. Ângulo entre eles aqui, 90 graus. Neste caso, o meu vetor resultante, a soma desses dois vetores, vai ser essa aqui, ó. Esse vai ser o meu vetor resultante V, cujo módulo desse vetor V, ele vem lá daquele velho teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, você vai ter um triângulo aqui, onde a hipotenusa vai ser o vetor que você está procurando, o vetor resultante, a soma dos dois. O outro cateto é o módulo de V1, e o outro cateto, que é esse mesmo aqui, é o módulo de V2. Então, isso aqui vai ser V ao quadrado é igual
módulo, tá? V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Ou seja, V vai ser a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Esses aqui são os casos mais particulares, tá? As três situações. Ângulo zero, é só somar os dois. Ângulo 180, mesma direção e sentidos contrários, você subtrai os dois. E ângulo de 90 graus, quando eles são perpendiculares, teorema de Pitágoras. O módulo do vetor é a raiz quadrada do quadrado, da soma do quadrado deles, tá? Quando formar um ângulo qualquer, aí já é uma equaçãozinha um pouco maior que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. E quando for mais de um vetor, Jorge, aí sim, aí você já vai ter que fazer a decomposição de forças no eixo ortogonal, ou seja, naquele eixo cartesiano, tá? Mas não é o caso nosso aqui, nós não vamos avançar nisso. Nós já vamos partir, na verdade, para fazer uns exercícios para a gente já ir se acostumando com essas grandezas vetoriais, tá bem? Sempre é bom exercitar. Olha, se você for lá no seu material, eu acho que já deve ter uma média aí de pelo menos uns 150 exercícios, não é isso, André? Ou mais, né? Nessas 3 aulas. Eu acho que tem mais, acho que já tem uns 200 exercícios aí no seu material. Fizemos alguns poucos aqui, ainda vamos fazer mais, mas é importantíssimo, é imprescindível. Só tem uma forma de você aprender a resolver as questões que vão cair na sua prova do concurso. É resolvendo exercícios, é treinando. Ah, Jorge, mas eu não sei, eu erro todos, não tem problema. Você vai errar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo, e vai errar os 200 primeiros, mas vai chegar uma hora que você vai começar a acertar. Quando você descobrir isso, você vai ver que você já sabe as fórmulas todas, já sabe interpretar e já sabe chegar na resposta que você precisa, tá bom? Então, treino, tem que treinar. O único que não quer treinar, me disseram, para jogar é o Pedro do Flamengo, aí tiraram ele. Então tem que treinar, até para o futebol tem que treinar, imagine para fazer uma prova, né? Questão 1, diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas grandezas cuja natureza física é vetorial. Bem, aqui essas grandezas que estão apresentadas aqui, a maioria delas nós ainda não conhecemos. Nós ainda vamos falar delas todas, tá? Trabalho, deslocamento, frequência, energia, todas elas nós vamos falar. Aqui eu vou acompanhar uma por uma com vocês, mas o importante disso aqui é a gente identificar o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. Então vamos repetir aqui. A grandeza escalar é aquela que precisa apenas do valor numérico para você defini-la completamente. Vou dar um exemplo aqui, tempo. Se eu disser que eu levo para ir daqui até a minha casa de carro 10 minutos, eu não preciso dizer se é para frente, se é para trás, se é para cima, se é para baixo, porque 10 minutos a gente já sabe, está totalmente definida a grandeza. Então isso significa que o tempo é uma grandeza escalar, ele precisa apenas do módulo. Se eu disser que esse pincel aqui tem uma massa de 10 gramas, 10 gramas, significa que eu não preciso dizer se 10 gramas é para a esquerda, se é para a direita, se está na vertical, se está na horizontal, já está completamente definido. É 10 gramas e acabou. Então, massa também é uma grandeza escalar. Mas se eu disser para você, olha, você precisa fazer uma força vou usar aqui, a unidade de força que nós usamos é o Newton. Você precisa fazer uma força de 500 newtons para carregar uma criança. Você precisa fazer uma força de 500 newtons para carregar uma criança. Tá. Aí você chega lá com a criança e ao invés de você fazer uma força vertical para cima, você faz uma força vertical para o lado. Você empurra a criança para o lado. Ou seja, não vai conseguir tirá-la do chão. Ou se você empurrá-la para baixo. Porque para eu explicar completamente a grandeza-força, eu preciso dizer que, olha, você precisa fazer uma força de 500 newtons na vertical, de baixo para cima. Porque senão não fica completamente definida.
que significa isso? Significa que a grandeza, força, que nós vamos estudar aqui em umas 2 aulas, que é objeto de qualquer prova de física, de qualquer concurso, vai cair força, tá bom? Qualquer uma. E daqui umas 2 aulas nós já vamos começar a estudá-la. Mas eu já estou antecipando aqui para vocês que a força é uma grandeza vetorial. Ela precisa de módulo, direção e sentido. Além dos 500 newtons que você precisa fazer, você precisa saber que é na vertical e de baixo para cima. A direção e o sentido. Então vamos lá. No item A, trabalho, deslocamento, frequência sonora e energia térmica. Ele quer saber somente em que a grandeza é vetorial. Nós vamos aprender também mais na frente em dinâmica, dentro ainda da mecânica, que o trabalho é uma grandeza escalar, tá? Por isso que eu digo, aqui ainda não dá para a gente ter a noção de todas essas grandezas que a gente não conhece. Só conhece algumas poucas, aceleração, velocidade, as outras a gente, mas o trabalho é uma grandeza escalar. O deslocamento, olha, esse nós já falamos aqui. O deslocamento, se eu disser o seguinte, que você precisa ir daqui para o bairro do Pacoval. Estamos aqui no Santo Inês, no Pacoval. Aí você vai dizer assim, olha, você vai nessa direção, digamos aqui, norte, e no sentido daqui para lá, porque é o deslocamento e a distância que vai percorrer. Neste caso, a distância daqui até o Pacoval é o módulo do deslocamento, a direção que você vai seguir é norte e o sentido é daqui para lá, porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Apesar de que até agora, quando a gente tratou na cinemática, lá no movimento uniforme, a gente cuidou apenas dela como uma grandeza escalar, como o valor numérico dela, mas a gente vai, daqui para frente, saber que a gente precisa de módulo, direção e sentido. Então, trabalho é uma grandeza escalar, deslocamento é uma grandeza vetorial, frequência sonora, a gente vai estudar mais lá na frente também, é uma grandeza escalar, e energia térmica, qualquer tipo de energia, de trabalho, são grandezas escalares. Então, item A está fora. Item B, força elétrica, carga elétrica, intensidade luminosa e potência. A força, nós já falamos, é uma grandeza vetorial. Mas, quando você pega a carga elétrica, quando a gente estiver estudando eletricidade, você vai descobrir que a carga já é uma grandeza escalar. Então, está fora. Intensidade luminosa também e potência também. A temperatura é uma grandeza escalar, trabalho é uma grandeza escalar, campo elétrico é uma grandeza vetorial e a força gravitacional é uma grandeza vetorial. Qualquer tipo de força. Então, o item C também está fora. E aí, o item D, aí sim, que é o item correto. Força elástica. Força é uma grandeza vetorial. Momento linear. Nós vamos aprender também mais na frente. Momento é o produto da massa vezes a velocidade. Então, quando você multiplica uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, porque massa é escalar, nós já falamos ainda há pouco, e a velocidade é uma grandeza vetorial, a sua resposta é uma grandeza vetorial. Então, quantidade de movimento, impulso, são grandezas vetoriais. Então, força elástica é vetorial, momento linear é vetorial, velocidade angular é vetorial e deslocamento, acabamos de dizer ainda há pouco, também é uma grandeza vetorial. Então, o item correto aí é o item D, tá? Calor específico, calor, a gente vai aprender também, é uma grandeza escalar, tempo, a gente já falou que é grandeza escalar, momento angular já é grandeza vetorial e força eletromotriz também é vetorial, tá? Segunda questão, também se refere à mesma coisa. Diz assim, ó, as grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas com um valor e a respectiva unidade, não necessitando de uma orientação, ou seja, não precisa de direção e sentido. A grandeza escalar só precisa do valor. Marque a alternativa que apresenta apenas grandezas escalares. Será que agora já dá para você? 10 segundos aí para você definir qual é o item correto. 10 segundos, contando, vai lá. Não vale no chute, tá? Vamos lá? O tempo, falamos ainda há pouco, é uma grandeza escalar, tá certo.
Deslocamento, acabamos de dizer também que o deslocamento é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e sentido, então o item A já está fora, e a força também é vetorial. Item B, força, velocidade e aceleração. Aqui nesse caso, todas as três são grandezas vetoriais. Tá? Item C, tempo, temperatura e volume. Este é o item correto. Tá? Tempo é uma grandeza escalar, temperatura é uma grandeza escalar e volume é uma grandeza escalar. Se eu disser que um balde é de 20 litros, é de 20 litros, não interessa se é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, é totalmente definido pelo valor numérico. Então, volume, área, são grandezas escalares. Assim como a temperatura e o tempo, então o item correto é o item C. No item D, a velocidade exclui o item D, e o item E, o deslocamento também. Tá? Questão de número 3, vamos lá. Diz assim, ó, a localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e a seguir numa direção perpendicular à primeira. 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Então, olha aqui, eu vou fazer um desenho aqui. Ó. Nós temos aqui, você caminha aqui numa direção, vou chamar de D1, tá? Deslocamento 1, 200 metros. E depois de caminhar esses 200 metros nessa direção, você vai seguir agora numa direção perpendicular. Perpendicular significa que é um ângulo de... Responda aí. Mande aí uma mensagem de quanto? Perpendicular. 90 graus. Tá? Então, vamos colocar que ela estivesse indo aqui para cima. 90 graus. Esse ângulo aqui é 90. Eu vou chamar aqui de D2. 480 metros. A distância em linha reta da caverna ao lago é... Aqui está o lago e aqui está a caverna, tá? Então, em linha reta é essa aqui, ó. Então, isso aí, essa distância em linha reta, nada mais é que o deslocamento, ou seja, a soma vetorial dos dois. Nada mais é que a soma vetorial dos dois. Ou seja, do deslocamento 1 mais do deslocamento 2. Então, a minha distância em linha reta vai ser a soma vetorial de D1 mais D2. O único detalhe que é uma soma vetorial. Você não pode simplesmente somar 480 mais 200. Aprendemos ainda pouco, ainda está aqui, ó. Está aqui a fórmula. Coincidentemente, ainda está aqui no quadro. Mostra aí, Lucas. Está aqui, ó. Vejam que são dois vetores perpendiculares. Dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus. Neste caso, para eu encontrar o vetor resultante, o módulo desse vetor é a raiz quadrada de D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, ó, vou fazer essas contas. D será então D1, quanto é que vale o D1? 200 ao quadrado, mais D2, que é 480 ao quadrado. E agora, Jorge? E agora, Jorge? Chegou, infelizmente o meu assistente não veio hoje, está de férias. Ele quer fazer essa conta para nós. Quanto é 200 ao quadrado? Bom, 200 ao quadrado é fácil, essa dá para a gente fazer de cabeça. 200 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, aí 0, 0, como é o quadrado mais 0, dá 40 mil. É isso? É. 200 ao quadrado é 40 mil. Faça essa conta, veja se é a mesma. Mais 480 ao quadrado. Alguém pode fazer essa conta aí para mim? 480, faça aí essa conta. Alguém para fazer essa conta? Passa lá rapidinho, pega uma folha de papel, mande dizer aí para mim quanto é que é. Vê aí, quem é você que está acompanhando lá, eles vão mandar dizer aí quanto é que dá. 480 ao quadrado.
Aí você pode estar dizendo, mas Jorge, a gente tem que fazer essas contas? Tem. Não tem jeito, ou você faz ou você não chega na resposta. Por isso que a nossa primeira aula foi exatamente fazer essas continhas, tá? 230.400, segundo o Jean. É isso mesmo, Jean. Tu não fizeste na maquininha, né? Tem que ser na munheca, tá? Então, 230.400. Somando aí, 230.400 mais 40.000, dá o quê? Raiz quadrada de 270.400, né? Agora que o bicho pegou, Jorge. Agora que o negócio ficou feio. Como é que eu encontro a raiz quadrada de 270.400? Nem no meu celular não dá para fazer essa conta, porque meu celular não tem raiz quadrada. Agora lascou-se, né? Aí sim, aí o que a gente faz? Mas, Jorge, como é que eu vou... Você olha aqui as suas alternativas. Olha, 270.400, eu posso pegar logo e fazer assim, olha, eu vou só para melhorar aqui as nossas contas. 270.400 é a mesma coisa que 274, esses dois zeros aqui é 100. Tá? É a mesma coisa que 2.704 vezes 100. Ou seja, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2.704 vezes a raiz quadrada de 100. Essa a gente sabe ou não? Tem que saber. A raiz quadrada de 100, o número que multiplicado por ele mesmo dá 100 é 10. Então, vezes 10. Ou seja, já melhorou. Eu só preciso saber agora quanto é a raiz quadrada de 2.704. Aí você olha, se fosse 50, será que é 50? 50 vezes 50 dá o quê? 2.500. Já chegou perto, né? Será que é 60? 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Já dá 3.600, já passou. Então eu já sei que está nessa casa aí dos 50, entre 50 e 55, pode ser. Veja que eu vou multiplicar depois o resultado por 10. Então, o item E eu já sei que está fora, o item A eu já sei que está fora, o item B já sei que está fora, sobrou aí o item C e o item D. Aí não tem outro jeito. Você vai ter que multiplicar. Quando você multiplicar, você pega e multiplica 52 vezes 52, e depois multiplica por 10. Aí você pega 54 vezes 54 e multiplica por 10. Um desses vai dar certo. Quando você fizer essa continha, pode ver lá, 52 vezes 52 vai dar, vezes 10 vai dar 520, tá? Então, a raiz quadrada de 2.704 é 520. Mas, Jorge, como é que tu soubesse que era 52 e não 54? Porque quando eu olho aqui, 2.704 termina em quê? Em 4, né? Então, eu já sei que o último número que eu vou encontrar é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Porque se fosse 4 aqui, ó, o 54, 4 vezes 4, 16. Já não ia mais bater lá com 2.704. Por isso que eu desconfiei que era o 52. Tá, então, a raiz quadrada de 2.704 é 52. Vezes o 10 que eu já tinha tirado da raiz. 52 vezes 10, 520 metros, letra D. Tirando as continhas, o resto está tudo certo. Ok? Mas, Jorge, e agora? Como é que eu vou fazer? Que eu nem aprendi direito a tabuada. Não se preocupe que o André Lucas, que é o meu assistente, vai vir aqui ensinar tabuada para vocês. Ou você tem a tabuada na cabeça para fazer essas continhas, ou não vai conseguir fazer as contas maiores, tá bem? É verdade. Será que você já conseguiu fazer um bocado daqueles exercícios da nossa primeira aula? Se não, é porque você já está deixando para trás. Pegue lá, tente fazer aquelas contas, vá fazendo conta. Isso vai fazendo com que o nosso cérebro ele fique altamente treinado. Quando você bate o olho nisso aqui, você já sabe qual é a resposta, tá bom? Então,
Questão de número 3, item correto, item D. Para nós, claro, do ponto de vista físico, o que interessa aqui é essa parte da decomposição de forças, é essa fórmula, o resto é conta. Questão de número 4. Verifique quais são as grandezas escalares e vetoriais nas afirmações abaixo. Vamos lá. A primeira delas aí. Bom, a primeira diz assim: o deslocamento de um avião foi de 100 km na direção norte do Brasil. Escalar ou vetorial? Já está dizendo. Deslocamento, está dizendo a direção norte. Isso significa que é uma grandeza vetorial. Então, item 1 é V, vetorial. 2. A área da residência a ser construída é de 120 metros quadrados. Pronto. Preciso dizer se é para cima, para baixo, se é na vertical, se é na horizontal, se é para o norte, se é para o sul? Não. Área, assim como volume, eu já disse, é uma grandeza escalar. Só precisa do valor, ou seja, os 120 metros quadrados já nos dá toda a definição da grandeza. Então, a área é uma grandeza escalar. 3. A força necessária para colocar uma caixa de 10 quilos em uma prateleira é de 100 newtons. Eu dei um exemplo desse, ainda há pouco. Você tem que carregar uma criança. Você tem que pegar agora uma caixa de 100 newtons e colocar numa prateleira. Essa força que você está fazendo, ela é completamente definida apenas pelos 100 newtons? Não. Precisa dizer em que direção, em que sentido você vai aplicar essa força, porque força é uma grandeza vetorial. 4. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. E agora? Essa velocidade, apesar de que nós tratamos ela como uma velocidade escalar, mas a velocidade é sempre uma grandeza vetorial. Ela tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Por exemplo, esse carro ele pode estar andando de ré. Não sei se com essa velocidade de 80 ele consegue andar de ré, mas ele pode estar andando de ré. Ou ele pode estar subindo uma ladeira, ou pode estar descendo uma ladeira. Essa velocidade ela não fica completamente definida. Porque se eu disser, olha, acabou de passar um carro aqui com uma velocidade de 30 km por hora, dá para saber se está indo para a esquerda ou para a direita, se eu não disser para você? Não, então velocidade é uma grandeza vetorial. E quinto, um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos. Então, um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos. O tempo, neste caso, é uma grandeza escalar. Não precisa de direção e sentido, tá? Então, vamos ver. Primeiro, vetorial. 2, escalar. 3, vetorial. 4, vetorial. E 5, escalar. Qual foi o item correto? D, né? É o item D? Vetorial, escalar, vetorial, escalar. Item correto, item D. Esse foi bom demais que não teve conta para fazer. Quando não tem conta, a gente vibra. Vamos fazer só mais um para a gente continuar. Quantos minutos está aí de aula? Já chegou na metade? 30? Então tá ideal. Dá para fazer esse quinto para a gente entrar agora em queda livre. Vamos lá. Questão 5 diz assim: a adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Quando estes vetores são colocados perpendicularmente entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. Portanto, os valores dos módulos destes vetores são... Olha, isso aqui já dá para a gente parar um pouquinho, analisar um pouquinho. Vamos primeiro colocar os dados. Primeiro ele diz, quando eles estão aqui, olha, vetor V1 e vetor V2. Apesar de estar torto aqui meu desenho, mas
Eles estão aqui na mesma direção e mesmo sentido, tá? Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, quando dois vetores, para nós somarmos eles, que eles têm a mesma direção e sentido, basta, tá aqui, ó. É só somar, é soma normal, mesma direção e mesmo sentido, soma como soma um escalar qualquer. Então, neste caso, basta eu somar. V1 mais V2 e ele diz que esse valor é 8. Tá. Mas ele disse também que esses mesmos vetores, se eles forem colocados perpendicularmente, V1 e V2, está aqui os dois, ó. Esqueci de colocar a setinha aqui. Se eles estão perpendicularmente, a resultante vale 4 raiz de 2, olha, tá aqui. Neste caso aqui, o vetor resultante é esse, ó. E ele vale aqui, o vetor V, nesse caso aqui, que é 4 raiz de 2. Como é que eu calculo o vetor resultante de dois vetores perpendiculares? Teorema de Pitágoras. V igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Vou separar os dois para cá, para a gente enxergar melhor. Ficou um sistema, ficou assim, ó. V1 mais V2 igual a 8 e, vou colocar aqui, vou inverter aqui, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado raiz é igual a 4 raiz de 2. Duas equações com duas incógnitas. Aí, por aí eu tenho que encontrar o V1 e o V2. Agora não tem jeito, é matemática pura. É matemática. É como eu resolvo o sistema. Eu tenho que pegar ele no um e substituir no outro. Então eu vou pegar aqui, ó. O meu V1, passo o V2 para o outro lado. É igual a 8 menos V2. Aqui, ó. Vou pegar ele e vou colocar bem aqui, ó. Então dá raiz quadrada de V1, que é 8 menos V2, só que isso tudinho ao quadrado, porque o V1 é o quadrado, mais V2 ao quadrado, que é igual a 4 vezes raiz de 2. Aqui é matemática mesmo. O que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou levar tudo ao quadrado. Mas por que tu vai levar tudo ao quadrado, Jorge? Se eu elevar o primeiro membro da equação ao quadrado e o segundo membro da equação ao quadrado, eu não altero o resultado, tá? É a mesma coisa que se eu quiser somar o mesmo número dos dois lados da equação, também não altero o resultado. Então, se eu pegar raiz quadrada de 8 menos V2 ao quadrado mais V2 ao quadrado e elevar ao quadrado, e se eu fizer isso da mesma forma do outro lado, eu não altero o meu resultado. Eu levei os dois lá. Por que eu fiz isso, Jorge? Para eliminar essas raízes aí. Fica difícil eu trabalhar com essas raízes. Por quê? Se eu tenho raiz quadrada de um número ao quadrado, eu posso cortar esse quadrado daqui com o índice da raiz. Quando a raiz não aparece, o índice dela é porque é 2, é raiz quadrada. Então aqui só sobrou isso aqui, ó. 8 menos V2 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E aqui, 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 2 ao quadrado, é a mesma coisa. Eu vou cortar o índice da raiz com um expoente, então vai sobrar aqui só o 2. E agora, Jorge? Agora tem aqui um chamado produto notável. Olha como a matemática vai entrando, né? Produto notável, quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Isso tudo é esse quadrado, tá? Quadrado do primeiro, que é 8,
menos 2 vezes o primeiro, que é 8, vezes o segundo, que é raiz de 2, mais quadrado do segundo, que é V2. Aí mais esse V2 aqui ao quadrado, que é igual 16, depois eu faço essa conta aqui, 16 aqui. Cadê a borracha daqui? 16 vezes 2. Agora sim. Vamos lá, fazer conta. Vai ficar 8 ao quadrado dá 16, menos 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. V2 mais V2, ó, V2 ao quadrado mais V2 ao quadrado aqui vai dar 2 vezes V2 ao quadrado mais V2 ao quadrado, dá 2V2 ao quadrado, que é igual a 16... 16 vezes 2, vou logo fazer essa conta aqui. 16 vezes 2 dá 32. Esse 16 que... Opa, desculpe, 8 ao quadrado. Corrigindo aqui, tá? Obrigado aí pelo que me alertou. 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64, aqui que é 16. V2 que é igual a 32. Então aqui vai ficar uma equação do segundo grau, tá? Acabou meu espaço aqui. Eu vou colocar aqui, olha. Primeiro esse. 2V2 ao quadrado menos 16V2. E aqui vai dar 64 e esse 32 vem do outro lado negativo. 64 menos 32, que é igual a 0. Lá de lá ficou 0. Simplifico tudo por 2. Vou colocar para cá, bem aqui. Ó. Dividindo toda a equação por 2 para simplificar. 2 por 2, então vai ficar V2 ao quadrado, menos 16 por 2 dá 8V2, mais 64 menos 32 dá menos 32. Pronto. Caiu numa equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau, ela nos dá os valores de V2, na verdade são dois... Você sabe resolver a equação do segundo grau? Eu não vou resolver isso aqui para você, mas eu vou só colocar a fórmula aqui para você. A famosa fórmula de Bhaskara, tá? Aqui, olha. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso sobre 2A. Sobre 2A. Você vai jogar nessa fórmula, onde A aqui vale 1, B vale menos 8 e C vale menos 32. Tá? Desculpe aqui é C... 64 menos 32, daqui dá mais 32, tá? Você vai encontrar aqui o valor de V igual a V2 igual a 4. Resolva aí, por favor, essa equação. Você vai encontrar o valor 4, tá? Encontrei o V2, 4. Se o V2 vale 4, então está aqui o meu V1. O V1 é igual a 8 menos o V2, que é 4. Então, 8 menos 4 também dá 4. Está aqui as minhas duas respostas. V1 igual a 4 e V2 igual a 4. Jorge, tudo isso de equação para eu fazer, muito. É treino. Você vai ter que treinar, fazer essas continhas. Nesse primeiro momento, é importante a gente fazer essas contas, tá? Ela é importante para a gente ir treinando, para a gente ir... De repente, olha, eu vi que eu pulei aqui, coloquei 8 ao quadrado, ao invés de eu colocar 64, eu coloquei 16. Totalmente errado, ia dar tudo errado no final, ainda bem que ele me alertou, tá bom? 4. Então, 4 e 4 são os valores. Então, 4 e 4, letra D.
esfria a cabeça, tome um copo d'água, passou as contas, agora nós vamos dar continuidade e vamos estudar. Não, eu estou só dizendo para eles tomarem uma água, está todo mundo de cabeça quente com essas contas. Primeira aula nossa, as contas, as 4 operações, fração, potência, raiz, equação do primeiro grau, equação do segundo grau e potência de base 10. É imprescindível que a gente tenha o conhecimento disso para poder fazer problemas como esse, tá bem? Bem, nós vamos dar continuidade dentro da cinemática e fazer o estudo do lançamento vertical. Especificamente aqui, nós vamos tratar apenas de 2 tipos, o de queda livre e o de lançamento vertical de baixo para cima. São as 2 situações. Mas você tem também o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Tá? Todas essas situações são problemas, são situações, aliás, que vai recair em um movimento que nós já estudamos. Eu vou relembrar essas fórmulas aqui para vocês. Eu vou colocar bem aqui. Está aí da nossa aula passada, tá? No lançamento vertical. Ó, esses lançamentos vai ter a seguinte característica. Ó, um corpo está aqui. Você pode deixá-lo cair. Está aqui essa caneta, se eu soltar ela, ela cai. Velocidade dela aqui. Na hora que eu solto, ela cai. Tem uma força puxando ela para baixo, é a força gravitacional. Por que tem essa força? Aí nós vamos estudar lá em gravitação universal, devido à massa da Terra e outras coisas mais. Bem, quando tem uma força, é porque tem uma aceleração. Então, qualquer corpo que esteja nessa condição onde vai ter uma aceleração, deixa eu colocar aqui, uma aceleração. E essa aceleração é sempre na vertical e para baixo. E essa aceleração nós vamos chamar ela de aceleração G, aceleração gravitacional. A aceleração da gravidade, ela é variável. Depende da altura, depende de uma série de onde você está na posição na Terra. Só que aqui nós vamos considerá-la constante. Por quê? Para valores próximos da superfície da Terra, que não seja alturas de quilômetros, a variação é muito pequena. Então, neste caso, nós vamos considerar essa aceleração constante. Essa aceleração que este corpo vai ficar submetido, G, é a aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a minha aceleração da gravidade. Então, toda vez que você tiver uma situação de um corpo em queda livre, ou que você lançou ele está submetido a uma aceleração. Esse é o ponto principal do nosso estudo aqui. Essa aceleração ela vai ser considerada constante e o valor dela aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na maioria das vezes a gente arredonda isso aí para 10. Quando o problema não der, ele disse, olha, considere a aceleração da gravidade 9,8. Se ele não der, nós vamos considerar 10, que facilita as contas, tá? Então, 9,8 metros por segundo é a aceleração da gravidade. Em valores, em situações próximas da superfície da Terra, é constante. E aí, vamos lembrar da aula passada? O movimento, que tipo de movimento que tem
uma aceleração e essa aceleração é constante, você lembra? Aceleração e ela é constante e diferente de zero. Porque se a aceleração for zero, movimento é um movimento uniforme. Mas se tiver aceleração, é um movimento uniformemente variado, desde que essa aceleração seja constante. Então aqui nós estamos tratando de uma situação em que você tem um movimento uniformemente variado. E neste caso, como é um lançamento vertical de queda livre ou de baixo para cima, neste caso é um movimento retilíneo, tá? Então você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é a aceleração da gravidade, cujo valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado e que a gente pode arredondar isso para 10 metros por segundo ao quadrado em algumas situações. Então, tem aqui, vamos ver qual é a equação. Tudo isso que eu falei já está aqui, tá? Lançamento vertical para baixo, queda livre. Daqui a queda livre, tá? Se o movimento é um movimento só, esse aqui eu vou colocar aqui para vocês. Para a gente lembrar a aula passada, no movimento uniformemente variado, que é o caso deste movimento aqui. Quais são as equações? Função horária, S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Equação horária da velocidade, V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essas são as equações do movimento uniformemente variado. São essas equações que a gente utiliza aqui, tanto na queda livre quanto no lançamento vertical. Basta a gente saber o seguinte, na queda livre, eu deixo cair o movimento. Estou aqui segurando e solto. Na hora que eu solto, a velocidade inicial dele é zero. E como ele está com uma aceleração, que é a aceleração da gravidade para baixo, essa velocidade vai aumentando. Então, por aí eu posso calcular a altura dele em qualquer instante aqui, ó. A altura dele em qualquer instante h. Basta eu trocar o S pelo h. A minha velocidade inicial na queda livre é zero e a minha aceleração é a aceleração g, aceleração da gravidade. Então aí tem as duas equações, as duas fórmulas da queda livre. Nós usamos a função horária da posição e velocidade reduzidas à posição inicial igual a zero. Então S é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Ou seja, S0 é 0, V0 é 0, sobrou isso aqui, ó. Meio de gt ao quadrado. Meio de gt ao quadrado. E o V, aqui ó, V igual a V0 mais AT, se ele deixou cair, a velocidade inicial é 0. Se a minha aceleração é g, então V igual a g vezes t. Aí eu calculo a velocidade em qualquer ponto da queda. E quando ele estiver... E a equação de Torricelli? Daí a outra. Para a equação de Torricelli, é a mesma equação dali, lembrando que a gravidade, a aceleração, é igual à aceleração da gravidade g. Se eu quiser substituir o S por H, não tem problema, dá no mesmo. Tá? Então, V ao quadrado é igual a 2G vezes ΔS, é a minha equação de Torricelli para a queda livre. Então, na queda livre, resumindo aí, ó, velocidade inicial é zero, V0 igual a zero.
A aceleração gravitacional é positiva porque ele está caindo e a minha velocidade, ele está caindo e a minha aceleração é sempre voltada para baixo. Olha, não esqueça, a aceleração da gravidade é sempre vertical e para baixo. Essa não muda, ela é constante, 9,8 na vertical e para baixo. Então, por isso que a aceleração gravitacional é positiva para esse caso, porque ela está caindo. E aqui eu esqueci de falar, mas chegou a hora. Desprezar a resistência do ar. Nessas equações aí, a gente está desprezando que existe um atrito, que existe resistência do ar. O que significa isso? Significa que é uma condição ideal, ela não é na natureza, isso não acontece, tá? Mas em condições ideais, imagine que é um vácuo, que não tem ar. Neste caso, a aceleração ela fica constante, porque se tiver resistência do ar, aí muda completamente essas coisas todinhas, tá bem? Então, essa é uma coisa que sempre o problema diz, desprezar. E a queda livre? Ó, daí tem os exemplos. O lançamento para baixo. A única diferença dessas equações que nós vimos, que no lançamento para baixo você tem uma velocidade inicial. Na queda livre não tem velocidade inicial, velocidade inicial é zero, mas aqui ele sofre também a mesma ação da gravidade, as equações são as mesmas, aquelas equações de movimento uniformemente variado, e desprezando a resistência do ar. E vamos fazer os exercícios, que é o que nos interessa, tá? Vamos lá. Tem os exemplos aí que depois você dá uma olhada e vamos para os exercícios. Vamos lá. Primeira questão aí. Diz assim, ó. Um atleta pratica salto ornamental, fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Deixa eu tentar desenhar aqui isso. Aqui está a piscina, aqui está a plataforma e o cara vai pular daqui. Não sei como é que ele vai fazer. Então, ele está aqui a uma altura de 5 metros. Se o atleta saltar dessa plataforma a partir do repouso, olha um dado importante, ele vai sair do repouso. Significa que a velocidade inicial dele é zero. Esses dados são importantíssimos para nós. Se o atleta saltar desta plataforma a partir do repouso, com que velocidade se chocará com a água? Ele vai chegar aqui embaixo. Com que velocidade? Olha, esse exercício aqui, o que ele nos deu? Ele nos deu a altura, ou seja, o S, o H, a distância que ele vai percorrer. Ele disse que ele sai do repouso, velocidade inicial zero, e que quer essa velocidade final. E você pode logo pensar, bom, eu vou usar a equação da velocidade, está aqui, olha. V igual a V0 mais A vezes T. Não. Eu posso usar essa outra, Jorge? S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado? Também não. Por quê? Observe os dados do problema. Ele falou em tempo. Ele deu tempo. Ele pediu tempo? Não. Se ele não dá o tempo, não pede o tempo, então pense logo na equação de Torricelli, que não tem o tempo. Então é esta equação que nós vamos usar. Equação de Torricelli. A velocidade dele lá embaixo vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é g, vezes a distância ΔS, que eu vou chamar de h. A minha velocidade inicial é zero, então v ao quadrado vai ser 2 vezes a gravidade. Ele não falou quanto era a gravidade, então eu vou usar 10. Melhor ainda. Então, vezes 10. Vezes a altura, que é 5. Então, V vai ser a raiz quadrada, 2 vezes 10 dá 20. Essa dá para a gente fazer. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Raiz quadrada de 100. Quanto é? Essa a gente tem que saber. É 10 metros
por segundo. Não esqueça a unidade, tá? Vejam que a gente está tratando do mesmo que nós tratamos na aula passada. A diferença é que agora a aceleração a gente já sabe, é aceleração constante. Olha, observe que as equações, quais eu vou usar, como eu vou usar, os dados que eu vou obter, eu só consigo ter a habilidade de saber quais são essas equações, como que eu vou fazer, resolvendo exercício, treinando, não tem outra forma. Vamos fazer outra. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20... É o mesmo problema praticamente. Ó. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Então está aqui a ave, eu não sei desenhar a ave. Está aqui a ave. Pronto. Aqui está o mar. Ela está a uma altura de 20 metros. Vai mergulhar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito na vertical. Então ela vai descer aqui na vertical. A partir do repouso, velocidade inicial 0. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical a partir do repouso exclusivamente sob a ação da força da gravidade. Ou seja, se é só a força da gravidade, significa que não tem a resistência do ar. É só a força da gravidade, é somente a aceleração, vai ser a aceleração da gravidade G. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo de quanto? Que velocidade? É o mesmo exercício, é o mesmo problema, a mesma equação. Até as unidades, né? A gente não vai precisar nem... Só vai mudar a conta, vamos lá. É bom para a gente ir lembrando a fórmula. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, vezes 2GH. Velocidade inicial é 0, então V vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes G, que ele não deu, nós vamos considerar 10, vezes a altura, que é... A altura que é 20. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 20 dá 400. Então, V raiz quadrada de 400, o número que multiplicado por ele mesmo dá 400 é 20. Então, V igual a 20 metros por segundo. Quando não tem conta difícil, fica fácil da gente fazer. Então, tá aí mais um resolvido para você. Tá, esse aqui é interessante, para a gente finalizar. Ainda tem 2 minutos. Olha aí. Uma questão do Enem. É uma questão puramente de análise. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A dizia: o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. O colega B diz: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Olha, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é... Aí ele dá aí as alternativas. Então vamos lá. Se você observar aqui, olha, nessas equações todas que tem aqui, que lhe permite calcular a altura, que lhe permite calcular o tempo de queda, o tempo que ele vai estar, que permite calcular a velocidade. Se você observar para essas equações, nenhuma delas tem peso ou massa. Não tem. Não tem. Se não tem massa,
significa que o tempo que ela vai levar para cair, a velocidade com que ela chega lá embaixo, não depende da massa. Se não depende da massa, o primeiro colega lá, que falou, ele está totalmente equivocado, que ele se baseou lá nas teorias de Aristóteles, que dizia que o corpo pesado caía mais rápido, mas não cai. Mas como é que na prática a gente observa? Quando você pega uma folha de papel e deixa ela cair, assim ela leva um tempo para chegar. Se você amassar, ela cai mais rapidamente. Por que isso? O que mudou? A massa dela mudou? Não. A altura com que eu deixei cair mudou? Também não. A velocidade inicial que ela tinha mudou? Também não. Então por que o tempo de queda foi diferente? O que está influenciando aqui, na verdade? Será que é o peso dos corpos? Não, olha, não tem nenhuma nada que se refira ao peso ali. Será que é a resistência do ar? Será que é a massa dos corpos? Será que é a densidade dos corpos? Será que é a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade é a mesma. O que está provocando essa diferença, quando um cai mais rápido e o outro não, é a resistência do ar. Lembre que nós falamos aqui que essas equações todas, a gente está desconsiderando o ar, está considerando uma situação ideal, que não tem atrito do ar. Nesta situação, qualquer que seja o corpo, eles vão cair ao mesmo tempo. Bom, com a mesma velocidade vão chegar lá embaixo. O professor Irley não está por aí, não? Então eu posso dar o exemplo dele. Ele deve estar nos assistindo. Imagine que eu estou aqui no alto de uma ponte, eu e o professor Irley, lá embaixo tem um rio. 10 metros, nós vamos pular daqui desse rio, lá embaixo. Eu com meus 70 quilos e o professor Irley com 3 vezes mais do que isso. Dá tudo isso? Vamos lá. Aí vamos saltar ao mesmo tempo. Imagine aí lá a cena. Os dois de sunga. Não vai dar para ir de sunga. Os dois de roupa de banho. Vamos saltar da ponte no rio lá embaixo, 10 metros de profundidade. Aí eu salto junto com ele. Quem chega primeiro lá embaixo? Qual é o tempo de queda? Aí logo os mais dizem, é o professor Irley porque ele tem mais massa. Não. Se você desprezar a resistência do ar, os dois vão chegar juntos lá embaixo. Por quê? Porque o tempo de queda, a velocidade com que chega lá embaixo, não depende da massa, não depende do peso. Qual é o item correto nessa situação? A, B, C, D ou E? Letra B, B de bola, por causa da resistência do ar. Esse é o que faz com que haja essa diferença. Acabou o tempo? Acabou? Estava tão bom, mas já acabou. Tempo, não pagamos hora extra. Legal. Então, pessoal, na nossa próxima aula nós vamos concluir a parte de cinemática, tá? Com movimento circular uniforme. E vamos fazer aí uma revisão e alguns exercícios. Mas fica novamente o aviso, você que está começando agora, você que entrou para a preparação para os concursos, porque as aulas de física do concurso de oficial, assim como do Enem, são as mesmas. Tá? É o mesmo assunto, o enfoque vai ser o mesmo. Só que a gente já sabe mais ou menos qual é o enfoque que vai dar lá para as provas do bombeiro, para as provas da polícia militar, pessoal que gosta da corrida do fogo, eu já sei o que é que vai cair, o pessoal do bombeiro, que quando nós formos estudar lá a questão do empuxo, a questão da temperatura, tudo isso a gente já sabe o enfoque mais ou menos que vai dar, mas isso tudo também cai no Enem. Então você que entrou agora, vá lá no Classroom, já tem essas aulas, as 3 primeiras aulas que nós demos, vá lá, dê uma olhada nessas aulas. Hoje já foi a nossa 4ª aula e na próxima semana a gente encerra a cinemática com a parte de movimento circular e vamos resolver uma série de exercícios de revisão e logo na outra aula a gente já inicia mecânica. Um abraço. Hoje, esqueci de dizer, hoje é quinta, minha aula na verdade é na sexta. Eu fiz uma inversão com a aula do professor Edivander, solicitei para ele gentilmente, porque amanhã eu vou estar no Oiapoque, amanhã eu vou estar lá nas aldeias indígenas do Oiapoque, né? E por isso que eu precisei antecipar a minha aula, mas a minha aula aqui normalmente são nas sextas-feiras. Se você não puder assistir na sexta, nesse horário ao vivo, assista a hora que der para você, de noite, de madrugada, de manhã, na hora do almoço, a hora que você quiser. Só lá, acessar o Classroom e olha, não esqueça,
se inscreva no nosso canal do YouTube, Meu Desafio EAD. Inscreva-se lá, a gente precisa da sua inscrição lá, tá bom? Um abraço!